Olá, galerinha, tudo bem? Que bom estar mais uma vez aqui com vocês, né? E para iniciarmos a nossa lição de hoje, a nossa aula, né? Vamos falar com Deus? Senhor, na tua presença estamos, ó Pai, gratos a ti por este dia, gratos a ti pelo privilégio, ó Deus, de falar e ouvir a tua palavra, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa nos guiar, Senhor, no estudo de hoje, ó Pai. E com o coração aberto, Senhor, possamos receber a Tua palavra e possamos, ó Deus de amor, entender, Senhor, o que o Senhor reservou para nós neste dia, ó Deus de amor. Em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Para iniciarmos nossa aula de hoje, o nosso texto, um dos nossos textos de hoje será o livro de Mateus, no capítulo 6, nos versos 5 a 8. E a palavra de Deus diz o seguinte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidades antes que peçais. Bom, o nosso texto de hoje, né? O tema dele fala aqui como se deve orar. Bom, oração, ela é a intimidade com Deus, né? Ao orarmos, nós entramos numa intimidade com Ele. É um momento entre nós e Ele, certo? Aí no verso 6, né? Nós vemos aqui que Deus fala que é para... A palavra dele nos diz que nós devemos entrar em nossos quartos e orar em secreto a Deus. E Ele em secreto nos ouvirá. Mas o que será que esse verso, né, quer dizer? Bom, quando a gente precisa pensar alguma coisa, ou às vezes a gente quer falar alguma coisa assim em segredo com alguém, a gente consegue falar num lugar onde tem muita gente, muito barulho? Não, né? Então é isso que Deus quer, que a nossa intimidade com Ele seja completa, ou seja, sai do meio do barulho, de um lugar cheio de gente e vai para um lugarzinho onde vai estar somente você e Deus. E ali você conversa com Ele. Ali você expõe todo o seu sofrimento, todas as suas dúvidas. Ali você pode contar para Ele as suas alegrias, né? Porque você sabe que você vai contar e Ele vai festejar com você, né? Ali você sabe que você vai poder chorar e Ele vai te pôr no colo e vai cuidar de você, né? E não vai te recriminar, não vai te dizer, para com isso, seu bobo, por que fica chorando? Não, Ele vai deixar que você chore, Ele vai cuidar de você. Se for preciso, Ele vai te chamar a atenção também, claro. Ele é um pai de amor, mas também é um pai perdoador, né? Então, não tenham medo de ter essa intimidade com Deus. Mas, lá no verso 8 também, nós vemos, né, que para orar, nós não precisamos ficar repetindo, né, durante a nossa oração, a mesma coisa várias vezes, certo? Diferente de nós que, perdão, o que mesmo que você me disse? Você pode repetir? Não, você falou, Deus te ouviu. Ele ouve e no momento certo, Ele vai te dar a resposta. Imagina um semáforo. Verde, prossiga. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Certo? A oração é isso. Muitas vezes nós vamos orar e Deus vai nos responder de imediato. Outras, Ele vai falar, atenção, você realmente precisa disso? E outras vezes Ele vai falar, espere, ainda não é hora. Mas lembre-se que toda a nossa oração,
ela é ouvida por Deus e ela é respondida. Muitas vezes não da forma como queremos, mas é da forma que é melhor para nós. Às vezes não entendemos na hora, mas podem ter certeza que no momento certo vocês vão entender o sim e o não de Deus na vida de vocês. Basta vocês terem intimidade com Deus, você expor o que você está pensando. Mas isso, como a palavra mesmo dele disse no texto que nós lemos, você e ele, a sua intimidade com Deus, e não a sua intimidade com Deus e todas as pessoas. Para exemplificar bem essa questão do orar, essa questão da intimidade com Deus, vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 18, né, do versos 9 ao 14, é a parábola do fariseu e o publicano. Essa é uma parábola interessante, bonita, porque falam de duas pessoas que foram para o mesmo lugar para orar a Deus. O intuito dessas duas pessoas era o mesmo, o de orar. Mas e a forma da oração? Será que foi a mesma? O desejo, o sentimento que veio do coração dessas pessoas a orar a Deus, será que foi o mesmo? Vamos ver. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Bom, nesse texto, né, a palavra de Deus nos conta aí sobre o fariseu e o publicano. Para vocês entenderem o que era um e o que era outro, o fariseu, ele era, vamos dizer assim, numa linguagem simples para vocês, eles se achavam os melhores. Eles faziam tudo certinho, seguiam as regras tudo certinho, eles não faziam nada de errado. Já, né, os publicanos eles eram os empregados dos romanos, né? Então, o serviço que eles exerciam eram de cobradores de impostos, tá? E eles eram tidos como pecadores, eles eram excluídos, desprezados. Aí nessa parábola nós vemos que os dois foram orar, né? Aí nós vemos que o fariseu, ele foi à frente, né? E começou a orar, dizendo que ele não fazia isso, que ele não fazia aquilo, que ele era isso, que ele era aquilo outro, né? Se vangloriando. E a palavra de Deus diz, né, que ele orava dele para ele mesmo e não para Deus. Nesse momento aí, né, nós podemos ver com o fariseu que ele não estava tendo intimidade com Deus. Já o publicano, né, o pecador, o que ele fez? Para começo de conversa, ele nem teve coragem de erguer a sua cabeça, né, para olhar para Deus. Tamanha acho que era a vergonha dele de se sentir pecador. E ali naquele momento, ele reconhecia que ele era pecador. Ele chegou para Deus e reconheceu os seus pecados, que ele era pequeno diante, né, do grande amor de Deus por ele, né? E ele pede perdão para Deus. E aí nós vemos, né, no versículo 14, né, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aqui nesse texto, né, nesse versículo, nós podemos ver que aquele que se exaltou, ao voltar para casa, ele voltou pecador.
Já aquele que entrou pecador, ele voltou para casa salvo, porque ele reconheceu que ele era pequeno. Ele reconheceu os seus pecados, as suas falhas. Aí o que esse texto quer nos dizer? Primeiro, Deus, ele perdoa os nossos erros e não as nossas justificativas. Pensem nisso, tá? Deus, ele não quer que nós impressionemos ele com as nossas orações. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei alguém. Ah, eu fiz tal coisa. Não, ele não quer isso de nós. A intimidade que ele quer de nós na oração é que nós possamos nos abrir e colocar para ele tudo o que estamos sentindo, né? Tudo o que estamos pensando, né? Segundo, né, nós vimos aí que o fariseu, ele se vangloriava, né? E nós temos que lembrar que a Deus honra e glória, somente a Ele, né? Então, por isso que nós vemos, né, nesse texto aqui, que os que se humilham serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. Por quê? A intimidade com Deus é aquele momento onde nós nos abrimos, né? Por isso que fala, voltando lá no texto de Mateus que nós lemos, né? Entra no teu quarto e conversa com Deus em segredo. É fácil entrarmos no nosso quarto e mostrar os nossos erros para Deus? Não. É muito difícil entrarmos no nosso quarto e mostrarmos nossos erros a Deus. Mas Ele está ali, pronto, para nos ajudar, para nos perdoar, para nos carregar no colo, não é verdade? Você está preparado para entrar no quarto e ter uma intimidade com Deus? Você está preparado para abrir o seu coração e mostrar o seu lado fraco? Porque falar as nossas qualidades, conversar com Deus que nós fizemos isso ou aquilo é fácil, né? De bom. Mas reconhecer para Deus o que nós fizemos de errado, isso é difícil, né? Isso é muito difícil. Mas Ele está pronto para nos ouvir. Mas sabe o que é mais interessante, né? Muitas vezes a gente pensa ao falar, né, com Deus, essa questão que eu falei do se abrir com Deus. Mas tenhamos em mente uma coisa. Deus, Ele já conhece o nosso falar antes mesmo que a gente abra a nossa boca. Ele conhece o nosso coração. E então, você está pronto para ter essa intimidade com Deus? Você está pronto para entrar num quarto e se abrir e conversar com Deus? Está pronto para quebrantar o seu coração? Se diminuir e deixar Deus trabalhar na sua vida? Vou deixar um louvor para vocês para encerrarmos esta aula. Um grande beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Tchau! A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, Como a perfeição. a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como
como a